Olá, pessoas do Filover, bem-vindos a mais um vídeo da nossa tipologia junguiana. Aqui é o Nox, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. E a gente já falou sobre os 4 lados da mente, já falamos sobre o ego e as 4 funções que compõem ele, mas esse vídeo aqui, seguindo o formato dos vídeos mais recentes, a gente vai falar bem mais a fundo e bem mais tecnicamente sobre a função Nêmesis e a sombra. É claro que existe um aspecto técnico aqui que vai ser discutido, e a gente também vai discutir o aspecto mais de humanas, mais junguiano. Eu vou tentar trazer os dois aqui, uma coesão dos dois. Tem muito a se falar, e eu espero que vocês gostem desse conteúdo, eu espero que vocês não subestimem a importância de aprender sobre a tipologia junguiana, é bem importante. A gente, como sempre, está ao vivo no nosso servidor do Discord, a gente faz essas aulas ao vivo. Se você quer participar delas ao vivo e fazer as perguntas que aparecem no final, entre na nossa comunidade, são uma recomendação. E vamos começar. Função Nêmesis, ou atitude da função Nêmesis, o arquétipo. Como a gente sabe, temos os 4 lados da mente. A função Nêmesis é o portão da sombra. Sombra, ou inconsciente, eu me refiro ao terceiro lado da mente, que fica embaixo do ego. Dentro do inconsciente, dentro da sombra, a gente possui mais 4 atitudes, e a gente vai discutir a primeira, por isso que é o portão, é o começo. E o que ela representa de uma pessoa, como se desenvolve ela. Como vocês podem ver, a sombra inconsciente possui 4 atitudes ou 4 arquétipos. E, em geral, a sombra ela pode ser vista como um velho vilanesco, um mago do mal, ou um vilão. Ela pode ser vista como a versão ruim de um herói. Em outras palavras, a gente tem o ego com a função herói no topo, então o inconsciente é uma inversão do ego nesse sentido. Nêmesis, função Nêmesis, o inimigo, o vilão. O Nêmesis é diretamente contraposto à função herói. Então, se a gente for pegar exemplos na ficção da função Nêmesis, a gente vai ter, por exemplo, o Batman e o Coringa, onde você tem a dinâmica do herói e do seu arqui-inimigo, e ambos se completam. Obviamente, o tropo do personagem sombrio, e um dos mais conhecidos, o Shadow Link, o Link sombrio, e a própria figura sombria, as alucinações de figuras sombrias, tudo isso remete a esse arquétipo. O que a função Nêmesis é? Ela é uma fonte de preocupação na mente de uma pessoa. Ela é uma fonte de... como é que eu posso chamar? Ela preocupa o herói, porque o herói está tentando salvar a cidade, está tentando salvar o mundo. E a função Nêmesis ela representa uma preocupação, uma insegurança no estado da psique. Ela está tentando provar algum ponto como vilão. Todo vilão tem alguma coisa que ele quer provar, muitas vezes, pelo menos. Então a gente vai passar pelos exemplos aqui de como cada função Nêmesis se manifesta, primeiro no seu estado vicioso, no seu estado caótico. Nêmesis, INFJs e INTJs, vocês sempre são muito paranoicos e vocês se preocupam que as pessoas têm intenções ruins em direção a vocês. Vocês também se preocupam que as pessoas têm futuros ruins. E é como se a sua NI herói ela fosse tão heróica quando se trata do seu futuro. Você tá tipo, minhas escolhas elas vão afetar os outros. E se eu tirar as escolhas dos outros enquanto eu faço as minhas? E se eu sacrificar o futuro dos outros? Você se preocupa com isso. E o mais irônico é que essa sua paranoia sobre a intenção dos outros é justamente o que faz os outros traírem vocês. Vocês têm medo de traição? Então para de agir de forma tão paranoica, porque você causa a própria traição. É uma profecia que você realiza sozinho. Porque você trata as pessoas que você tem paranoia com distância, frieza, você não comunica muito, você não se abre, essas pessoas automaticamente não vão conseguir confiar em você também. É recíproco. Então confie nas pessoas. Abra a sua mente a confiar nos outros, porque existem possibilidades onde os outros têm boas intenções e agem bem. Existem possibilidades do mundo que você pode explorar e se tornar mais criativo se você simplesmente se abrir ao que os outros podem fazer, não só o que você pode fazer. Nêmesis, NFPs, NTPs, vocês se preocupam demais com o futuro de vocês e com suas escolhas. Vocês constantemente, a NR é onde você está tipo, eu posso fazer o que os outros querem, eu posso agradar todo mundo dando o futuro que os outros querem, mas e o seu futuro? Você
consegue se sentir bem fazendo suas escolhas? Você está fazendo o que você realmente quer fazer? Ou o que você faz é para agradar os outros? É para que os outros queiram você? É claro que você deveria estar aprendendo habilidades para garantir seu futuro. Você sabe investir dinheiro? Você sabe, sei lá, sobreviver se a sociedade for pro caralho, você consegue ir pra floresta e sobreviver. Eu sei que eu tô pegando exemplos talvez até exagerados, mas o ponto é esse. Você garante o seu futuro e você coloca o seu futuro acima de agradar as pessoas e ser querido por elas e desejado por elas. Essa é a Nêmesis. Eu, por exemplo, a gente se preocupa com performar bem e a gente se preocupa se a gente coloca a pressão da forma certa nas pessoas. A gente quer saber que a gente pode se conectar com as pessoas e com o momento. Então, essa Nêmesis se preocupa muito com, por exemplo, será que eu estou interagindo bem o suficiente com o ambiente ao meu redor? Será que eu estou me expondo a novas experiências da melhor forma? Porque esse Nêmesis, ele pode ter esses problemas com se arrumar demais ou se preocupar demais com estética. Você tem que parar de se preocupar com rejeição. Você tem que entender que a sua SI herói ela é forte o suficiente para aguentar a rejeição, forte o suficiente para aguentar a falha de tentar ter novas experiências. Porque a sua SI herói ela é orgulhosa. Assim como em herói e todas as outras funções heróis, ela está tentando ir para sua zona de conforto. SI, minha zona de conforto, minha zona de conforto. E você acha que na sua zona de conforto você vai ficar tudo bem até o fim dos tempos. Você vai ficar apodrecendo na sua zona de conforto até você morrer. Tudo que não está crescendo está morrendo. Então, se você estagna e você para de ter novas experiências porque você se preocupa que vai falhar no meio, você não cresce, você está só morrendo aos poucos. E quando se trata de colocar pressão nos outros, e isso é um pouco mais útil para ISTJs, mas crie uma filosofia sobre quem precisa fazer o quê. Porque quando se trata de responsabilizar os outros e responsabilizar a si mesmos, vocês são geniais com isso. É só vocês literalmente se dedicarem à filosofia de ver com quem deve ser cobrado o quê. Quem deve ser exigido o quê. Assim, Nêmesis, vocês são bem nostálgicos, vocês se preocupam que as obrigações e necessidades da vida vão entrar na frente do seu futuro. Vocês são tão animados, aventurados, gostam de interagir com o ambiente, e vocês têm medo que uma coisa terrena, que uma coisa... Como é que eu posso chamar? Uma coisa obrigatória coloque correntes em vocês e tire a liberdadezinha de vocês. Porque, eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir ao banheiro, eu tenho que cuidar do meu dinheiro, enfim. Vocês se preocupam que não estão fazendo isso o suficiente e podem, inclusive, como resultado, negligenciar. É interessante esse paradoxo. Então, assim, Nêmesis, se vocês se aproximarem da sua SE herói com uma fundação sólida de disciplina, por isso que você vê tantos SE heróis sendo advogados da disciplina. Disciplina é tudo, disciplina salvou minha vida, porque SI é disciplina. E vocês não vão conseguir ter uma fundação boa de SI se vocês não desenvolverem disciplina. A gente tem exemplos de esportistas, pessoas do dia a dia que são SE heróis e desenvolveram certa SI para poder servir como freio para a sua... Como é que eu posso chamar? Tem uma palavra, mas eu não vou lembrar. Enfim, como freio para a sua impulsividade, vamos chamar assim. Para que você não seja depois forçadamente tirado das suas escolhas pelo seu corpo, por problemas de saúde, por problemas financeiros e coisas assim. Tem a Nêmesis, TI Herói, INTPs, ISTPs. Vocês se preocupam muito que as pessoas são burras à sua volta. Vocês se preocupam que as pessoas à sua volta não são educadas. Vocês se preocupam que você não é educado e que você não tem fontes o suficiente para poder sustentar os seus argumentos. Vocês precisam entender que, sim, existe muita gente burra por aí, eu concordo, mas você não deveria ignorar o pensamento dos outros só porque pode ser que eles estejam infundados. Vocês, Nêmesis, têm essa tendência a quando vocês ouvem alguém falar uma coisa que é falsa, vocês julgam essa pessoa como burra, bota ela na zona do estúpido assim e diz, eu não vou mais escutar ela. Sendo que não é simples assim. O princípio chave a se seguir quando se trata de verdade é
confie, mas verifique. Porque vocês podem se tornar extremamente céticos e não confiar. E se você não confia, você fecha sua mente, você se prende de aprender novas verdades sobre o mundo, de descobrir novas possibilidades, de desafiar suas crenças. Então, confie, mas verifique, consultei herói. Consultei herói é mais do que capaz de verificar fatos e ver se eles são reais ou falsos. É só você abrir sua mente, é isso. The Nemesis, é isso. Leia livros também, é uma forma de pegar o pensamento dos outros. The Nemesis, vocês se preocupam com a própria inteligência, porque vocês são extremamente capazes de coletar pensamentos toda hora, de pegar as visões dos outros, de tentar criar uma imagem na sua cabeça do que todo mundo pensa em geral. E isso acaba criando uma espécie de... Vamos chamar de síndrome de Dunning-Kruger, porque assim, vocês veem o quanto as pessoas são inteligentes com o seu herói e vocês começam a duvidar da própria inteligência, da sua própria capacidade. E é por isso que, para desenvolver a sua TI, você precisa começar a exercer sua própria capacidade de resolver problemas sozinho. Você consegue, sim, achar a resposta sem os outros. Você não precisa sempre pegar o pensamento dos outros para resolver os seus problemas. Cara, eu sou um usuário de TI, eu vou dar um exemplo. Existem áreas da vida, assim, que são mais técnicas de pensamento, em que chega um ponto em que nenhum livro mais vai te ajudar, nenhuma internetzinha, nenhuma pessoa, você pode chegar nela e perguntar o que você acha, qual é a resposta. Você tem que descobrir a resposta sozinho, ouvindo a voz da sua cabeça, ouvindo o que sei lá que seja que você gosta de ouvir, mas em geral, tente tornar a fonte da resposta você mesmo, confie nos seus pensamentos e na sua visão. E tá tudo bem se ela estiver errada, porque se estiver errada você corrige depois. Tá tudo bem errar. Acho que uma das grandes lições da Nemesis é que tá tudo bem você errar. Nemesis, vocês se preocupam com não serem uma pessoa que se importa o suficiente, não ser tácito ou não se sobressair como alguém carismático o suficiente. E é claro que uma forma muito fácil de lidar com isso é sorrindo, mas o que você realmente pode fazer é utilizar sua FI Herói para começar a medir o valor das coisas e dizer assim, ok, qual é o valor real que eu estou dando para essas pessoas? Qual é o valor real que elas estão me dando? E a sua maior dificuldade nisso é a sua TI demônio em NFPs e CFPs, porque vocês têm essa facilidade de cair em ilusões, de criar crenças falsas para justificar coisas. Então, tenha certeza de que você está se fundamentando na realidade, para depois, a partir da realidade e da verdade, fazer um julgamento sobre o que é que importa e o que é que você está dando para os outros que importa para eles. Só assim você vai ter certeza de que você é alguém que realmente não é egoísta e se importa com os outros. Que você não é uma pessoa antiética ou egoísta. FI Nemesis é muito parecido, só que de uma perspectiva diferente. SFJs, NFJs. Vocês têm medo de não serem dignos o suficiente, vocês têm medo de não importarem o suficiente, de não terem valor o suficiente, porque vocês constantemente estão oferecendo ajuda, oferecendo carinho, oferecendo consolo para as pessoas, deixando elas desabafarem com vocês, mas vocês estão realmente entendendo o seu valor, vocês estão realmente sentindo que essas pessoas são gratas pela sua ajuda, você está sentindo que você é grato pelas coisas também? Porque a sua FI é desenvolvida através da sua gratidão. Então, você reconhece o valor das coisas? Ou você ainda está no mundo das superfícies, onde você ajuda, mas você não consegue entender exatamente o que é que está sendo feito ali substancialmente, o que é que realmente importa ali? Porque, como FE, você é incrível entendendo nuance social. Enquanto eu, que tenho FE Trickster, eu sou um merda entendendo nuance social. Eu sou uma pessoa muito focada no substancial, no eficiente e coisas assim. E o seu problema é o contrário. Você tem que entender aqui, substancialmente falando, sistematicamente falando, e NFJs têm muito problema com sistematização. O que é que realmente está sendo feito aqui? Qual ajuda está sendo oferecida? Vocês frequentemente vão cair na armadilha de oferecer ajuda que os outros nem precisam, não pediram, não querem. Porque vocês vão se nomear os senhores da ajuda do conselho, sendo que vocês estão pedindo a opinião do outro para saber se eles concordam com sua ajuda, se eles estão de acordo, se eles estão entendendo o que você está fazendo. Fica a questão, se pergunte isso. Agora a gente vai falar sobre a versão boa de
de cada função. Depois que você passa por esses desafios, se torna mais maduro e desenvolve a sua função Nêmesis, ela se torna uma aliada. O vilão passa por um arco de redenção. Ele se torna um rival no máximo e ele cria uma trégua com um herói, se tornando um aliado. Existem incontáveis exemplos nas histórias de vilões se redimindo, mostrando alguma lição nova para o herói que ele deveria incorporar e se tornando um aliado no fim contra um perigo maior. Porque você tem que entender que sua psique tem vários personagens e o que une todos eles é um perigo maior que você tem que identificar. Ele é aliada. Obviamente você se abre para um mundo de possibilidades. Você entende que as pessoas têm motivações diferentes e você consegue dizer, essa pessoa não teria razões válidas para me trair. De um ponto de vista de NE, não faz sentido essa pessoa me trair, porque o interesse dela é esse. Outra coisa, vocês aprendem a julgar as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas dizem. Palavras são extremamente fáceis de manipular e usar elas para enganar os outros, mas ações não. Ações não mentem. NE aliada, vocês finalmente entendem o que é que vocês querem na vida em vez do que os outros querem. Vocês conseguem separar facilmente assim, o que eu quero na vida é isso, o que eu realmente procuro na vida é isso, e o que os outros procuram é aquilo. Porque senão você corre o risco de se tornar alguém que acha que quer o que todo mundo quer, o que os outros querem, ou fazer o que os outros querem sempre. E nesse processo você se torna um escravo, você desenvolve uma síndrome de Estocolmo, onde as pessoas se aproveitam dessa sua disponibilidade de dar o que elas querem, escravizando você. Porra, não faz isso. Você tem herói, você é um dos tipos mais inovadores, criativos, então se você permitir que alguém coloque correntes em você de restrição de liberdade, que você sabe que naquele contexto não faz sentido, que faz mal para você, você está impedindo o seu herói de atingir o potencial máximo dele. Como eu já falei, a SE aliada, quando ela se desenvolve, ela se torna confiável de que ela pode aguentar a rejeição, de que ela pode dar uma má experiência, de que as pessoas podem querer se afastar dela e mesmo assim ele está de boas. Quando a gente desenvolve a função Nêmesis, a gente cria uma confiança em nós mesmos maior, e em todos esses sentidos. Eu confio que as pessoas elas não vão me trair e que se elas me traírem eu vou ter capacidade suficiente de sobreviver. Eu confio que se eu fizer o que eu quero, as pessoas ainda assim não vão parar de me querer. Eu confio que se eu der às pessoas uma má experiência e elas me abandonem, eu vou achar pessoas novas ou essas pessoas vão voltar. SE, você confia que você é capaz de viver de forma responsável, que você é capaz de ser disciplinado, de fazer suas obrigações e o que deve ser feito, o que precisa ser feito. E você também pode se tornar confiante de que as coisas nem sempre vão ser iguais. Tá tudo bem que as coisas não vão ser sempre iguais como antes, mas elas mudam e tá tudo bem. A impermanência é um dos princípios que você abraça. Obviamente, a TI ela começa a confiar nos próprios pensamentos da TI herói da seguinte forma: eu leio livros, eu pesquiso fontes, então você se torna confiável em si. TI Nêmesis, TI aliado, independente de nível de educação. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês ainda não entenderam, especialmente hoje em dia, a educação não é educação, é educação falsa. A real educação está em pesquisar e encontrar livros. No fim do dia, todos somos autodidatas. Eu quero que você guarde essas palavras. TI aliada. Ela está confiante de que é capaz de achar soluções. Como eu já falei, você tem que treinar a sua capacidade de resolver problemas e chegar num nível onde você pensa, eu consigo lidar com isso aqui, sem precisar da opinião de todo mundo. Eu consigo sozinho quebrar esse quebra-cabeça aqui. FE aliada, você se torna confiante de que você realmente é um ser humano compassivo e altruísta, que você realmente se importa com as pessoas e é capaz de ajudar elas. E FI aliada, você tem certeza que a sua ajuda já existente realmente importa, de que essa ajuda realmente vale alguma coisa, de que o que realmente está sendo oferecido ali, o que realmente está mudando, qual mudança valiosa está sendo atingida.
Eu posso ter falado muita coisa, essa foi a parte mais técnica dessa aula até agora. Não sei se vocês ainda estão acompanhando, mas enfim. Como eu já falei, quando uma pessoa desenvolve sua função Nêmesis, ela se torna muito mais confiante. Quando a pessoa desenvolve sua sombra, ela se torna mais confiante. A gente vai falar um pouco mais sobre a sombra em geral e o que ela representa. Então, vamos lá. Não há dúvida sobre o fato de que o homem, como um todo, não é tão bom quanto se imagina enlouquecer. Todos carregam a sombra, e quanto menos ela é encarnada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Carl Jung, né? A sombra, ela existe como produto das preferências de direção do ego. E é introversão, extroversão, para dentro e para fora. E, obviamente, união de opostos, eu coloquei ali, vou explicar tudinho. Se a gente for olhar para o nosso ego na tipologia, ele possui funções extrovertidas e introvertidas. Ele possui uma atitude definida em direção ao mundo. É só você inverter a introversão e extroversão de cada função e você adquire a sombra. Se você quiser fazer isso com letras do MBTI, é só inverter a primeira e última letra. Então a sombra do INFJ é o ENFP. Primeira e última letra mudaram. E se você for olhar as funções, é só inverter introversão e extroversão. Por que isso é o caso? Porque toda vez que uma atitude existe, toda vez que uma perspectiva existe, toda vez que uma direção, que uma luz é iluminada, uma reação existe, uma sombra surge, uma contra-perspectiva surge, uma contra-direção surge. Então, ao ter um tipo, ao ter uma preferência, você automaticamente cria um contratipo que é reprimido, obrigatoriamente. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo assim. Você não pode ser uma pessoa rápida e lenta ao mesmo tempo. Se você desenvolveu uma atitude lenta em direção ao mundo, automaticamente a rapidez se torna sua sombra. Não dá para iluminar todas as faces assim de uma vez. Se você ilumina tudo, se você tenta ser tudo, você vira nada. Porque se tudo fosse iluminado e não houvesse sombra, você seria cego. Seria tudo branco, entende? Contraste. Mas assim, voltando um pouquinho, é importante que você se torne consciente da sua sombra, porque nela está guardado tudo aquilo seu que foi reprimido pela sua atitude. Não de forma mal intencionada, não de forma, isso aqui é malvado e tem que ser reprimido, mas alguma situação da sua vida levou a isso. Pode ter sido não intencional, mas também é muito comum que aspectos da natureza humana, por causa da sociedade, são reprimidos e vão para a sombra, são afundados, se tornam lama, se unem às sombras. E exatamente porque foram afundados que se tornam sombrios. Você criou esses vilões. Você que expulsou Satanás do céu. Então, o que eu quero dizer aqui é que se você não se tornar consciente dos seus vilões internos, da sua escuridão interna e do quão você também é capaz de fazer o mal, de ser uma pessoa egoísta, ruim, você não vai se tornar uma pessoa muito bem integrada, uma união de opostos balanceada, porque você quer ser uma pessoa balanceada. Você ignorar sua sombra pode ter todo tipo de efeito adverso. Você pode ter emoções que você não sabe de onde vem, como ataques de raiva, ansiedade, medo. Você pode ter ataques de ansiedade porque desejos foram reprimidos. Você pode ter, sim, como eu já falei das emoções, mas você pode ser possuído pela sua sombra. Pode ser que ela se torne tão forte porque tanta energia se acumulou nela que ela possui você. E aí uma coisa que você não sabe o que está te controlando e te tentando a fazer coisas a qual você não gostaria de fazer com sua atitude do ego. O ego é você decidindo. Então entenda que a sua sombra tem necessidades, ela tem mensagens a passar, ela tem coisas a lhe dizer e que você não pode ignorar. E se você quer uma dica para conhecer melhor a sua sombra, você tem que se expor a ela. A noite é quando a sombra vem para fora, porque a única coisa que ilumina durante a noite é a lua. E isso é tão verdadeiro metafisicamente, metaforicamente, quanto literalmente. A sombra das pessoas costuma vir mais para fora durante a noite e quando elas estão com sono. Quando mais o tipo sombrio de uma pessoa vem para fora? Quando ela utiliza sedativos, drogas e substâncias que fazem essa pessoa ficar mais lenta, letárgica, caída.
Porque a sombra é mais velha, ela tem uma atitude mais velha, ela é como um velho ríspido, como um cara que, por causa da quantidade de anos que ele viveu, ele se tornou cínico, ele se tornou ranzinza. Então como eu falei, muita informação. Então vamos lá. Na união de opostos, a cada atitude que você cria sobre o mundo, você cria uma atitude oposta. E você precisa reconhecer ela e integrá-la, para que você seja um ser equilibrado. Não caia na tolice histórica de achar que você está 100% certo numa perspectiva, porque ninguém tá. Tudo nesse mundo é dois lados de um conflito. Qualquer atitude pode sair do equilíbrio e exigir o seu oposto para voltar ao equilíbrio. Sem exceção, isso se aplica à política, isso se aplica à sua vida pessoal, se aplica à sua vida pública, tudo. E as pessoas, especialmente hoje em dia, estão indo para os extremos, estão se tornando cada vez mais polarizadas, como a gente diria. E é como se o valor de ser equilibrado, o valor de estar no centro, não estivesse sendo reconhecido. Você tem que entender que em toda perspectiva humana existente, sem exceção, o pensamento de cada pessoa que existe tem algum valor para ser extraído ali. Por mais idiota que o pensamento seja, você pode aprender alguma coisa ali. E ao rejeitar esses pensamentos, ao rejeitar esses impulsos que você demoniza, você pode estar perdendo uma incrível sabedoria e poder de cura da sua mente. Um exemplo muito simples que eu vou dar de uma sombra é quando uma pessoa reprime sua sexualidade, então sua sombra se torna um ser extremamente sexual. É uma pessoa que tem sonhos sexuais e não gosta. É uma pessoa que sente muita vergonha quando exposta a coisas assim, sendo que essa vergonha é uma admissão silenciosa de prazer, sabia? Se você aprende a ler as máscaras que os humanos mostram, você entende o que está se passando por trás daquela máscara. Muitas vezes é uma compensação, e a sombra é uma grande compensação para dentro, uma grande escuridão que surge atrás da máscara. Qualquer um que luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro ao fazê-lo. Friedrich Nietzsche. A sua sombra pode ser representada por vilões e monstros, e de certa forma você está num conflito interno contra esses monstros, contra essas partes de você que você não gosta. Mas você tem que ter cuidado para não se tornar uma sombra ao fazê-lo. As pessoas mais sombrias, eu vou dar um exemplo de um ser humano aí com uma sombra bem forte, eu só vou soltar assim se vocês quiserem pesquisar, Richard Nixon. Elas se tornam seres tão inconscientes, porque a gente é um ser inconsciente, que sua sombra vai para fora, possui ele e ele nem percebe. A pessoa se torna duas caras, uma versão boa e divina dessa pessoa, uma versão tipo boazinha, sabe, sorridente, mas quando alguma coisa engatilha a sombra, toda aquela raiva, todo aquele ressentimento, tudo vem pra fora, tudo. E é assim que você se torna um monstro, lutando contra monstros. O herói tem o risco de se corromper ao ignorar o que o vilão tá tentando avisar pra ele. A última lição que eu gostaria de trazer aqui é que você é seu maior inimigo. A gente frequentemente gosta de culpar o que está fora da gente. E, é claro, sim, eu não estou dizendo que o que está fora de você não tem culpa pelos seus problemas. Não é isso que eu quero dizer. Na verdade, eu sou de uma filosofia que acredita que nada é sua culpa, mas tudo é sua responsabilidade. Você não escolheu onde você nasceu, você não escolheu suas características, especialmente as que estão fora do seu controle, você não escolheu seu tipo, você não escolheu seus pais, você não escolheu seu país, você não escolheu a sua classe financeira, mas uma coisa você escolhe, como você reage a tudo isso. Isso você escolhe. E qual a sua maior barreira para ter essa escolha verdadeira? Você mesmo. Qual é a coisa que é mais capaz de te impedir de fazer o que você quer na vida, se não você mesmo? Como você já se impediu tantas vezes. Agora, isso não é uma mensagem para você odiar a si mesmo.
Na verdade, o caminho é o de aliança consigo mesmo, é entender o que é que você, a sabedoria de você mesmo tá tentando contar pra você. Sendo que você faz de si mesmo um inimigo, porque você confia demais no que a sociedade tem a dizer, no que as pessoas à sua volta têm a dizer, em vez da sabedoria dentro de você. Terminamos! Ok, chegamos na área de perguntas. Gente, vocês têm perguntas sobre essa aula? Vocês acharam ela legal? Gostaram da minha mudança súbita de emoção? E aí, gente? Vocês têm pergunta? Tamo junto. Enfim, eu fico calado aqui, esperando as perguntas. Eu fico enchendo linguiça nessas horas, se você gosta de ouvir o cheiro linguiça aqui, até alguém perguntar algo. Você acha que o transtorno de bipolaridade tem relação com a sombra? Eu vou dizer o seguinte, a gente nem sabe o que é transtorno de bipolaridade, porque as pessoas utilizam esse termo para falar de várias coisas diferentes. Então, do que eu tô falando quando eu falo de transtorno de bipolaridade? Tem vários casos diferentes. Então, a resposta seria sim e não. Eu consigo dizer que em alguns casos sim, outros não. Em geral, todo ser humano tem uma sombra. Mas sim, quando se trata dessas coisas psiquiátricas, o problema ainda é terminológico. O problema é epistemológico. O que é transtorno de bipolaridade? Se os profissionais, se eles conseguirem concordar no que é, a gente consegue fazer um julgamento do que é. Ah, então é isso. Então se trata disso e disso e disso. Talvez eles tenham esse acordo e eu só não saiba. Talvez. E assim, mesmo que houvesse, eu teria que saber sobre esse acordo e eu teria que entender exatamente do que eles estão falando e entender a doença para responder essa pergunta. Então, para resumir tudo, não me pergunta sobre isso porque eu não vou dar uma resposta boa. Alguém tem mais perguntas? Acho que se a gente não tem tantas perguntas, significa que eu não deixei muitas dúvidas. Pra mim é um bom sinal. Só significa que essa parte aqui fica um pouco mais parada. Será que eu tenho algum anúncio a fazer? Bem, eu vou anunciar o seguinte. A gente vai ter vídeos semanais. Vai ser lançado todo domingo. Se houver atraso, vai ser segunda. Isso aqui deve estar sendo lançado segunda no máximo. E eu não tenho nenhuma pretensão de parar de lançar vídeo. Então não se preocupem se vocês realmente gostam desse conteúdo. Acho que essa parte aqui de perguntas ficou reservada como sendo para uso de verdade, que ficam até o final. E é aqui que a gente faz a cerejinha do bolo, né? A gente dá a adição do que mais pode ser falado sobre esse assunto. Acho que eu poderia dar mais exemplos de sombra se vier um na minha cabeça. O problema é que falar desse assunto é inerentemente polêmico. Por quê? Porque a sombra incomoda o seu dono. Não é um processo simples como, minha sombra ali, integrei. Não, é uma coisa sobre você mesmo que você odeia. É uma coisa sobre você mesmo que você não quer nem aceitar que existe muitas vezes. O seu mal, a sua capacidade de ser mal. Então, é impossível falar da sombra em prática, de um exemplo de sombra na vida real, sem incomodar alguém que a possui. Entendeu o que eu quero dizer? Não é como se eu tivesse medo de incomodar. Não é isso. É que meu objetivo aqui é fazer você ouvir isso aqui e remover temporariamente os seus sentimentos da equação para que você possa ter uma visão clara. Ok, eu vou dar um exemplo baseado nos tipos. Vou dar um exemplo aqui de atitudes inversas que me veio. Muita coragem também, de outra perspectiva, pode ser visto como tolice. Você está tomando riscos demais, você é muito corajoso, você é muito cabeça dura. A sombra do corajoso é o tolo que quer se matar. E aquela pessoa que é aversa a riscos, aquela pessoa que é muito segura, ela se vê como, eu me importo com segurança, eu me importo com fazer as coisas que são garantidas. Sendo que a sombra dela é um covarde, é uma pessoa que tem medo de riscos, e a sombra dela está querendo que ela tome algum risco. E na visão de alguém corajoso, essa pessoa é só um covarde, um fracote, entendeu? Toda visão tem sua
validez. Toda visão tem alguma coisa para se aprender, alguma coisa para se tirar e algum equilíbrio para se encontrar. A gente já discutiu em vídeos passados como tudo na vida pode ser dividido em dualidade. A gente já discutiu coisas assim e a sabedoria que pode ser extraída do conhecimento da dualidade é muito, muito grande. O Jung, ele leva ela a 1000, assim, então... se preparem. Acho que a gente só vai ter mais uma pergunta antes de acabar. Então eu só tô aqui esperando e preenchendo o tempo. Sabe, eu não sou a melhor pessoa assim preenchendo linguiça, mas eu sou muito bom como monólogo. Tá, então basicamente para resumir essa pergunta aqui, como é que diferencia FE e NE? E a diferença tá no seguinte, a FE ela é que nem carisma caloroso, é que nem eu me importo, é que nem você sorrir, ser bem emocionalmente aberto. É que nem você chegar num grupo de pessoas e dizer oi gente, tamo junto, bora, oi. Então é você ser muito carismático, muito aberto emocionalmente, expressar bastante. Enquanto NE não é necessariamente sobre isso. NE é sobre você ter noção do que as pessoas querem e o que motiva elas, e você ser capaz de se adaptar a diferentes situações. Os dois não são a mesma coisa. Até porque FE é localizado, é tipo, quais são as regras sociais de onde eu vivo. No Brasil as pessoas são assim, por isso que eu tô falando assim, as regras sociais são assim, o usuário de FE vai ser assim. O usuário de FE é num país que as regras sociais são diferentes, vai se comportar de forma diferente. Mas o NE não, tudo que o NE tá fazendo é entender quais suas motivações. O que te interessa, como é que eu posso manter o seu desejo em mim? O que é que você deseja? O que você quer que eu faça? É assim que eles são. Ele deixou bem claro a diferença, deixou um contraste aqui. E eu falei a palavra calorenta de propósito. NE não é calorosa. FE é calorosa, é o calor humano. NE pode ser extremamente fria. Por isso que NTPs podem ser extremamente frios. NTPs eles podem chegar com a espada fria deles assim, e eles sabem que no final do dia o que você quer é ser livre, é saber a verdade, especialmente em NTJs. Então eles vão te dar a verdade nua e crua, com a espada fria deles. E adivinha, é o que você realmente queria, apesar de ter doído tanto. A verdade dói. A FE, ela serve para consolar as pessoas, ela é quente, ela cauteriza as feridas. Ela conecta as pessoas, exatamente por ser calor. Não sei se você notou, mas eu sou uma pessoa bem fria, às vezes, pelo menos. Por que será? Tô achando que vai ter mais uma pergunta. Vamos ver. Eu vou dizer que... Não, eu vou dizer o seguinte. Tentem pensar nas perguntas. Eu sei que é difícil, mas... Pra ter elas já prontas, né? Pensar elas antes de chegar nessa sessão. Você tem dicas práticas pra gente aspirar a esse Nêmesis quando sentimos que temos dificuldade para estimular as pessoas de maneira sensorial? Aprende a tocar música. Seja mais, qual a palavra? Expressivo. Com seu corpo, suas mãos, com seus olhos. Se abra mais, especialmente. Porque você tem essa tendência de ser muito rígido, de ter muita defesa, muita armadura, de você literalmente na sua linguagem corporal se fechar, e você tem que abrir essa armadura, criar articulações para poder se mover, para conseguir dançar, para conseguir sorrir, deixar os olhos abertos. Se trata de você se expor sem medo, se expõe a novas sensações, se expõe a novas situações, a novas pessoas, interaja com o mundo à sua volta. Inclusive, o resultado disso muitas vezes é que o mundo vai te dar boas experiências e você vai querer de novo. Tocar na grama, né? Tocar na grama, né? Claro que existe muitas maneiras de estimular uma pessoa sensorialmente. Eu só dei alguns exemplos aqui. Acho que é isso de perguntas. Não acho que ninguém mais tem algo para perguntar. Se você achou esse conteúdo se você achou ele útil, se você achou que ele te ajudou, se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilhe. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dá um like nele. E é isso, gente. Falou!